E a maldição que está por trás de Getou revela todos os seus planos, explica o que vai acontecer nos próximos passos da humanidade. Yuki mostra outra versão do que ela pensa, mas esse capítulo foi cheio de plots e coisas inacreditáveis. A derrota para todos os feiticeiros Jujutsus é inevitável. Jujutsu Kaisen, capítulo 136. E aí galera do canal Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, Jujutsu Kaisen, capítulo 136. Antes de mais nada, o capítulo tá aqui embaixo, tá na descrição, só você ver ali pra você acessar ele, beleza? Outra coisa também, tem o Discord do canal, caso você queira trocar uma ideia sobre Jujutsu ou qualquer outra coisa, zoar também, qualquer coisa. E bom, que capítulo! Esse capítulo tem tanta informação, mas já vou adiantar pra vocês que a tradução pro inglês tá meio cagadinha, então algumas coisas a gente vai ter que aguardar no domingo para sair a versão oficial do capítulo e a gente entender um pouquinho melhor. Mas vamos lá, vamos comentar esse capítulo que foi incrível. E bom, antes de mais nada, eu já vou pedir perdão se tiver algum erro, alguma coisa assim. Isso daqui foi o que eu entendi desse capítulo. A Yuki, ela começa a conversar com o Getou, perguntando se ela lembra ainda, se ele lembra da conversa que eles tiveram e tudo mais. Só que naquela época o Getou ainda não tinha se transformado em uma maldição, vocês se lembram? Outra coisa era que ela que meio que deu a ideia pro Getou sobre só ter feiticeiros Jujutsus na humanidade e tudo mais e tal. Só que ela voltou o seu plano pro zero, é isso que ela explica nesse capítulo. Porque o objetivo dela é o seguinte, zerar toda a energia amaldiçoada de todo mundo, ou seja, fazer com que isso não exista mais. Se isso é possível ou não, a gente não sabe, porque não dá a entender que essa energia ela foi criada de algum dia. Então, talvez ela tenha sido criada, por isso que a Yuki ela pode conjecturar, né? Ela pode supor que ela consiga zerar a energia amaldiçoada de todo mundo e ninguém tenha, e aí depois as maldições nunca mais vão existir? Bom, isso é a suposição. Suposição não. Bom, esse é o plano que ela tá tratando ali, só que não, né? O Getou ele não concorda. Na verdade, em vez de se livrar de toda a energia amaldiçoada que tem, na verdade o que ele quer é aumentar, melhorar, trazer uma nova era de Jujutsu, de força, assim como foi há 1000 anos atrás, quando tinha o Ryomen Sukuna. A gente vê que essa maldição que controla o Getou, ela tem todas as memórias também que o Getou tinha, então ela lembra um pouquinho das conversas com a Yuki. Ele lembra assim, ó, você não tinha esse plano há 12 anos atrás, né, esse plano que você estava tramando e tudo mais, pra gente ver o quanto tempo passou com o Gojo, o quanto que ele cresceu em 12 anos, né, de força e tudo mais, e passou muito tempo até chegar nesse estágio que a gente tá agora. E bom, aí a Yuki começa a explicar, o que a gente começa a entender muito melhor sobre o mundo afora, como que funcionam os feiticeiros Jujutsu no mundo afora. Por quê? Porque ela diz que tem um furo nesse plano dele, de só sobrar feiticeiros Jujutsu, essas coisas, lembrando do Getou daquela época, mas os planos modificaram e é isso que o Getou vai explicar logo depois. Mas vamos lá. Comparado com o Japão, não tem praticamente nenhum país que tenha muitos feiticeiros Jujutsu, assim, tem muito pouco. E aparentemente não é só muito pouco porque tem poucas maldições, mas simplesmente porque existem mais no Japão. Foi isso que eu entendi do capítulo. E parece que tudo isso também está interligado com a barreira do Tengen. E para ele fazer esse plano, ele precisa de uma barreira tecnicamente maior do Tengen, né? Então, como não tem como ter essa barreira maior, ela só cobriria o Japão. E no caso, só o Japão teria essa força dos feiticeiros Jujutsu, enquanto o resto do mundo seria todo destruído. Então os outros países não iam gostar disso, e logo ia virar uma guerra no mundo todo, ia virar um caos, ia virar um bafafá. E toda essa energia amaldiçoada, ela iria ser usada como fonte de energia. Ou seja, tipo, ia ser uma matança só e só o Japão ia ter, vamos falar assim, sobreviver nesse novo mundo e tudo. E seria tudo monopolizado pelo Japão, porque é lá onde está a barreira do Tengen. E lembrando, o que é a barreira do Tengen? A barreira do Tengen, ela protege as escolas, os mundos Jujutsu, basicamente. E acho que talvez por um entendimento maior da gente, que eu acho que ainda não explicou certinho no mangá, ela basicamente ela protege, vamos falar assim, a humanidade de ter tanta coisa de energia amaldiçoada no resto do mundo não, né? No próprio Japão, pelo menos. E sair, acho que matando mais do que o devido, vamos colocar assim. É estranho porque isso parece mostrar que, na verdade, é um pouco por culpa do
da barreira do Tengen ter o tanto de energia amaldiçoada que existe, entendeu? Então, a origem do Tengen, ele construiu essa... que ele fez essa barreira e tal, então... pode ter alguma ligação, tá meio confuso, não sei se é por causa da tradução, mas tá confuso por enquanto, a gente ainda não sabe. E bom, o Getou começa a falar, né, não, meu objetivo é muito diferente do que você tá pensando, não tem nada a ver com isso daí que você tá achando, beleza? E na realidade ele não quer saber de nada assim, um mundo sem maldições e tal, igual o Getou pensava, porque aí não é o Getou falando, é outra pessoa. Ele começa a explicar que os não feiticeiros, os feiticeiros, as energias amaldiçoadas, todo mundo, que isso tudo não importa, porque tudo, a energia amaldiçoada mesmo, ela provém dos humanos. E ele tentou meio que, acho que ele quis dizer ali, criar essa energia, mas não tem como criar, né? Porque não tem como adquirir o mesmo potencial do que um humano. E bom, ele quer separar tudo, nesse momento ele termina de extrair ali o Marrito, né? Quando ele termina, ele usa a mutação ociosa do Marrito. E nessa explicação dele, pra mim, ficou meio confuso, eu gostaria que vocês me explicassem se vocês conseguirem entender o que ele quis dizer mais ou menos com esse negócio sobre o verdadeiro potencial, esse tipo de coisa, principalmente porque as maldições nascem dos humanos, logo, se ele tá meio que explicando isso, se isso é o que ele quer dizer mesmo, ele tá querendo dizer que os humanos vão ser sempre as pessoas com mais potencial pra gerir isso daí do que a própria maldição. Bom, ele vai lá, ativa o bagulhão, né, a mutação ociosa, e na mutação ociosa aparece o símbolo do Berserk, né, um pouquinho assim, lembrou, não é que ele parece, mas ele lembrou bastante o símbolo do Berserk lá, os negocinhos aqui, assim, pá, ele criou ali. A Yuki acha até que ele tá criando uma barreira de técnica, mas na verdade não é isso, né? Ele tá ativando remotamente outra coisa que a gente vai saber logo em seguida. Bom, ele explica que ele pegou o Marrito e tal, mas ele preferia ter absorvido o jogo. Ele agradece até o Itadori, porque se não fosse o Itadori deixar o Marrito lá no pó, ele nunca ia conseguir. E ele explica uma coisa interessante pra gente saber sobre os poderes dele, de manipulação. Mesmo quando ele pega uma maldição, por exemplo, ela não pode evoluir depois que ela é adquirida com ele. Tipo, não é igual um Pokémon mesmo, né? Tipo, você pega lá o Pokémon e você vai evoluindo nas batalhas. Não tem isso. A partir do momento que ele já devorou ela, acabou. Ela vai ser aquilo e pronto. E parece que ele também pode usar as técnicas desse ser que ele acabou possuindo. E bom, o que ele ativou? Ele ativou remotamente 2 tipos de não feiticeiro Jujutsu. Ele escolheu essas pessoas e marcou bem antes. Então ele marcou algum tempo antes, ele já estava fazendo esse plano. Uma dessas pessoas é a irmã do Fujiguro. E esses 2 tipos de pessoas são pessoas que, igual o Itadori, comeram um objeto amaldiçoado, e a segunda é igual o Junpei, né, que tem uma técnica e tudo, mas não age como um feiticeiro Jujutsu. Ele alterou ambos os cérebros dessas pessoas ali com essa mutação ociosa, para um deles ser igual o Itadori, né, ser um vaso, ser um receptáculo, e o outro para poder usar sua técnica como se fosse um feiticeiro Jujutsu. Basicamente, ele transformou pessoas não Jujutsus em pessoas Jujutsu. Pessoas que já tinham esse potencial, ou que já tinham devorado uma maldição tipo o Itadori, para virar de vez um Jujutsu, ter consciência disso e entender melhor isso daí. Com isso ele desfaz o selo, que habilita todos eles poderem acordar, porque nesse selo ele colocou outras coisas, né? Ele colocou itens neles, e nesses itens simplesmente são os restos de Jujutsus do passado que ele fez contrato há 1000 anos atrás. Então a gente já vê que ele tem 1000 anos aí de existência, os mesmos 1000 anos do Sukuna, então o que dá mais a entender que ele tem a ligação pura e genuína com o Sukuna, de uma forma ou de outra. E bom, essa galera que ele liberou pra eles terem o conhecimento, tudo, eles vão tudo sair se matando aí, né? Porque o pessoal só por ter poder vai querer ficar matando todo mundo. Ele escolheu pessoas, vamos falar assim, pelo que ele explica, propícias pra fazer isso. Então, ele até joga um exemplo, né? É como se fosse jogar 1000 Itadores Yuji aí, tipo, tudo doido aí. Só que do mal. Então imagina, o Itadori Yuji com a força do Sukuna é forte pra caramba esse tempo todo e tal. E agora, imaginar mais umas 1000 maldições aí, só que como humanos agora. O que dificulta mais pro protagonista, né? Pro protagonista, não pra alguns feiticeiros Jujutsu. Porque matar pessoas agora. Vai ter que matar pessoas. Então, tipo, o bagulho descambou geral. O Gegekutami, ele lascou tudo.
ele jogou tudo na merda. Falou assim, vamos jogar tudo na merda, vamos estourar tudo aqui. E bom, aí o que fala, né, mesmo que você tenha marcado essas pessoas, ele mudou o cérebro pra eles serem feiticeiros, mas ele não mexeu na mente da pessoa. Então o senso de humanidade, a razão, as pessoas não vão perder isso, segundo o que a Yuki tá presumindo e falando. Então seu plano pode não dar tão certo assim. Só que o Getou, ele já tava pronto pra tudo isso, ele fala que ela tá falando um monte de asneira e tal, a Uraume, ela sente um golpe ali, começa a se desfazer o golpezinho lá ela, de Frozen lá, né, de gelo, e porque tem veneno lá no sangue do Chozo, né? E pra quem não lembra, tinha veneno também nos irmãos dele quando eles lutaram contra a Nobara e o Yuji. Então a Uraume tomou esse golpe, assim, vamos falar assim, do Chozo. A gente vê que alguns ali estão de pé, né? A Momo tá ali e ela fala, galera, mas a gente não pode avançar em cima deles e bater neles, porque a Yuki já tá querendo partir pra cima, porque eles estão preocupados com os outros, né? A Mil, a galera, tudo, mas todo mundo tá sendo cuidado ali, né? Tá todo mundo de boa, tem alguns em pé, como o Kamo Noritoshi, tem o Panda, tem a Momo, tem a Yuki, tem o Yuji e tem o Chozo. Aí todos eles vão querer lutar, só que é nesse momento que aí, ó, tchau, tchau, porque o Getou tá vazando. Só que antes dele vazar, mais uma explicação. Todos esses itens amaldiçoados que ele marcou nessas pessoas são de pessoas que ele fez o contrato há 1000 anos, como eu tinha dito. E esses contratos não são limitados só a feiticeiros Jujutsu. Esses restos que ele deixou lá, nessas marcas de maldição que ele deve ter criado, sei lá como que ele fez. A partir do momento que ele pegou o corpo do Getou, esse contrato meio que se desfez, mas mesmo assim ele ainda poderia ativar eles de alguma forma. Parece que graças ao contrato ele poderia talvez manipular os caras, mas agora ele não pode manipular, ele só poderia ativar os caras. Mas como ele escolheu pessoas específicas e tudo, talvez tenha algum sentido que ele fez tudo aí, essas pessoas meio que ser dominadas, assim como o Itadori poderia ter sido dominado, mas ele é o receptáculo perfeito pro Sukuna, então por isso que não deu problema. Acho que é mais ou menos isso. Bom, ele solta os capeta tudo, ele tá vazando, deixa o pessoal lutando lá contra as maldições que ele largou lá e diz uma frase super importante, que tá escutando aí, Sukuna, a Era de Ouro dos feiticeiros Jujutsu vai voltar. Que foi simplesmente a Era Heian no Japão, que dura por volta dos 700 e poucos anos, 700 e pouco, até 1185, alguma coisa assim. Essa era onde teve bastante o crescimento do shintoísmo, eu acho, e o budismo, pelo que deu pra ler. E aí encerra o capítulo muito longo, eu sei que teve muita explicação aqui no vídeo e tal. Foi um capítulo bem pra você, tipo, ler, pensar bem de tudo que ele tá falando. Basicamente aconteceu o seguinte, o Getou, ele quer liberar e melhorar todas as energias amaldiçoadas, sair energia amaldiçoada para todo mundo e criar um caos definitivo. Como ele fez isso? Ele marcou pessoas, ativou com a mutação ansiosa graças ao poder do Mahito esses selos que tinham nessas pessoas que ele marcou com itens amaldiçoados, e essas pessoas que não eram feiticeiros Jujutsu vão se tornar feiticeiros Jujutsu. E aí com o poder, o que elas vão fazer? Vão cagar tudo. Então imagina, aquele cara que é super mauzão e tal, e esse cara aqui que também é mau e tal, escolheu simplesmente essas pessoas para elas se matarem entre si, começarem a matar todo mundo do resto do mundo e criar um caos definitivo onde tenham mais pessoas poderosas sabendo utilizar os poderes de feiticeiro Jujutsu. Foi isso basicamente que eu entendi que ele tá fazendo. Com isso liberado, é uma coisa que o Sukuna queria há muito tempo, ele queria sair causando caos, então já viu, né? E outra coisa é que ele passa esses mesmos 1000 anos, mas ele parece não ter conexão total com o Sukuna. Pelo modo dele falar, ó, a Era de Ouro tá voltando, não sei se ele tem realmente uma conexão com ele ou o que é, entendeu? E fica claro que ele indo embora agora, o que ele disse antes sobre o mensageiro, né? O mensageiro simplesmente é aquilo que a gente já pensou, né? É uma pessoa que vai avisar pra todo mundo que ele fez. Ele liberou essas pessoas aí, agora as escolas aí que se virem com as pessoas que tem. Outra coisa pra anotar é que o Lauri, que era um cara que era parceiro do Getou, mas o Getou mesmo, ele tá ali no meio, ele tá cuidando de alguma coisa e a Yuki, ela tá ganhando algum tempo ali com o Getou nesse tempo também. Outra coisa, o X Samurai parece ter acertado mesmo, porque quando menciona sobre o mundo exterior, além do mar e tudo lá do Japão, a gente pode ver que o Miguel
tá junto com o Yuta em uma das cenas, logo nos primeiros capítulos, não lembro se é o 30, 40, por aí. E eles estão realmente viajando pelo mundo, ou seja, a Yuki parece que ela já estava trabalhando um pouquinho com isso, talvez o Gojo também estava trabalhando um pouquinho com isso, pra ver talvez a possibilidade de zerar as energias amaldiçoadas de todo mundo, bolando planos, arrumando alguém mais forte pra ajudar em alguma coisa, não sei. Então o Yuta, aparentemente, ele deve aparecer agora no próximo arco de Jujutsu Kaisen. E bom, galera, queria saber o que vocês acharam desse capítulo. Se eu expliquei alguma coisa muito mal, me desculpem, mas a tradução também estava um pouquinho ruim. Quero que vocês também me expliquem o que vocês acharam, o que vocês acham que vai acontecer. Se tem alguma coisa que vocês entenderam melhor do que eu, me expliquem também, porque aqui tá todo mundo junto. Eu queria muito entender algumas coisas que eu também fiquei meio confuso com esse capítulo. Beleza? Aguardemos então a versão oficial. O mundo Jujutsu tá tudo lascado e eu espero, né, que o Yuji ele consiga fazer alguma coisa, porque ele vai sair dessa bem machucado. Internamente falando, né? Porque o Sukuna cura ele lá, então ele fica de boa. Beleza? Muito obrigado pra você que se inscreveu, compartilhou, comentou, deu like, deu dislike. Agradeço muito por vocês terem comparecido. Mano, o Joe tá vazando. Valeu, fui!